vai começar, tá começando e começou o nosso programa, o nosso episódio, o número 1 do podcast Cuca Fresca. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sei que horas você está assistindo. A gente está de tarde, a gente está empolgado numa tarde fria de segunda-feira de junho aqui em Cascavel. Estamos nos aquecendo para começar a rodar o primeiro podcast da Elcard, o podcast apelidado e nomeado de forma chuchuzinha, gostosinha, carinhosa, Cuca Fresca, e nós vamos falar bastante sobre isso. Mas antes, sempre tem um momento, mas antes, eu gostaria de apresentar quem está fazendo parte desse momento histórico, desse momento único e inicial, que é o começo do nosso podcast Cuca Fresca da Elcard. Felipe, aliás, para quem não sabe, para quem não conhece, desculpa, antes de ir para o Felipe, deixa eu voltar aqui. Voltando um pouquinho, eu sou Alexandre Minghini, vou estar aqui com vocês praticamente toda segunda-feira para falar um pouco sobre dentro desse podcast. Sou o Scrum Master da Elcard e estou achando demais poder criar mais esse projeto dentro da nossa empresa, aqui nessa infraestrutura legal, mas isso eu deixo para outra pessoa apresentar. Agora sim, à minha esquerda, Felipe, manda lá. Pessoal, prazer conhecer vocês. Eu já estou no Card tem 3 anos, então aqui é um marco que a gente está nesse momento histórico, o nascimento do nosso podcast. Hoje eu sou PM do marketing da Elcard e estou vivenciando esse nascimento desse podcast, o primeiro podcast Cuca Fresca. E quero convidar vocês a acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está divulgando os episódios no seu canal de podcast favorito. E deixo para a Paty apresentar agora também. Boa tarde, eu sou a Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Analista de marketing, redatora de social media. Estou na Elcard há quase 1 ano e estou muito feliz de fazer parte desse primeiro episódio. Espero que vocês nos acompanhem nos seus canais favoritos de podcast, tanto nas redes sociais, @cartãoelcard. E passo a palavra para o nosso Jaime, CEO. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Jaime Gostinho, sou o CEO da Elcard, essa empresa maravilhosa do Grupo Gurgas, né? Uma empresa que a gente tem aí o prazer de trabalhar nela há 5 anos. Agora ela faz o seu aniversário de 5 anos. E é o nosso primeiro podcast, né? O Cuca Fresca. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer, né? Porque nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, que é o Centro Universitário FAG. Que baita estúdio, hein? É um baita estúdio, coisa linda, né? Não, cara? foi muito legal porque a gente estava pensando, né, Jaime? Vamos fazer um estúdio, vamos montar, o que a gente vai comprar, como é que a gente vai decorar e pimba! De repente, parece que o universo conspirou ao nosso favor. Sensacional. Recebemos um convite do Zé. Zé, um abraço. Se tiver, não, ele vai estar ouvindo a gente, cara, tenho certeza. Ó, coraçãozinho para você. Gente boa pra caramba, o Zé Roberto. E ele nos proporcionou gravar aqui dentro do Centro Universitário, né? Nesse ambiente maravilhoso. O professor Sonda também, agradecer ao professor Sonda, né, que estava com a gente até aqui. Estava aqui agora há pouquinho, né, acompanhando, organizando o pessoal. Professor, valeu, obrigado. E é isso. Então, ali. E todo o time que está aqui atrás desse vídeo. É verdade, né? Favorecendo e promovendo toda a essa nossa jornada, né? Essa nossa aventura, que é gravar o podcast da Elcard. Gente, é muita coisa que a gente precisa colocar para vocês, mas tudo no seu primeiro passo. Até nesse ponto a gente ficou pensando, qual vai ser a primeira pauta? Vamos fazer de elefante, vamos falar de mudança, vamos falar de raio laser, LED, fotovoltaico. Não. Vamos falar de como surgiu tudo isso, né? Essa ideia, né? Maravilhosa. Exatamente. Tu tem um primeiro passo, tem uma forma de começar. E aí a gente colocou os times pensantes foi até legal essa semana, falaram assim lá dentro da empresa. Ô, pessoal do marketing, nós acabamos de mudar de sala, né? Então é legal a gente falar que hoje a gente tem 2 sedes, né? A sede que cuida dos processos e a sede que cuida da captação de novos clientes. E aí o pessoal lá do processo, que está agora ocupando a sala do marketing, falou assim, ô, pessoal do marketing, então achamos aqui uma caixa cheia de parafusos. O que é isso daqui? Eu falei, isso daí faz parte do processo de seleção. Quando alguém entra no marketing da Elcard, a gente tira um parafuso da cabeça, bota na caixinha e entra sem, que é para poder dar início a esse tipo de construção, a esse tipo de entrega, né? E aí, os nossos queridos botaram a mufa, como dizem por aí, para queimar, e chegamos ao nome bacaninha desse podcast, que é Cuca Fresca. E o que é o Cuca Fresca? De onde surgiu? Como é que é? Como assim Cuca Fresca? Uma delicinha, né? Uma delicinha. A primeira coisa que a gente pensa, por nós somos do delicinha, Sul, é a cuca boa do final de semana, quente, sei lá como, no churrasco, que os alemães gostam de comer e tal. Mas não, na verdade, tudo isso não passa de um acrônimo. Eu demorei para entender essa palavra.
Mas tudo não passa de um acrônimo. Lá atrás, quando a gente começou a criar os direcionadores da Elcad, o Jaime muito bem veio e trouxe, pessoal, vamos trabalhar nossa missão, vamos trabalhar nossa visão e pimba, chegamos nos valores. E aí começamos a entender quem faz parte da Elcad, o que precisa ter para estar dentro da Elcad. Isso aí. Então, a gente trouxe aqui uma das primeiras telas que a gente gostaria de mostrar para vocês com relação aos direcionadores da Elcad. Gira que ele entra. Isso, boa. Boa. E a ideia veio... a gente vem construindo isso, né, ao longo do tempo, né, que são os nossos direcionadores. Missão. Lê ali, você está mais perto, que eu tenho que pôr o meu óculos aqui. Tem que colocar óculos. Fascinar nossos clientes com tecnologias para intermediar relacionamentos comerciais. Visão. Consolidar-se até 2022, estamos em 2022, Isso aí. no mercado de relacionamentos comerciais. Ser referência em tecnologia e inovação, com sustentabilidade econômica. Sempre. E eis que os nossos valores. Foco no cliente, resultados econômicos, eficiência e objetividade, segurança e sigilo nas informações e lembrar sempre que nós caçamos talentos focados em inovação. E deste valores, juntando as primeiras letras de cada um dos nossos itens, a gente chegou no tal acrônimo que forma Cuca Fresca, ou seja, cultura e capacitação em primeiro lugar, e depois vem foco no resultado, foco no cliente, resultados econômicos, eficiência e objetividade, segurança e sigilo nas informações e caçamos talentos focados em inovação. Top. Maravilhoso. Sensacional, Perfeito. sensacional. E isso vem a ser o nosso cafezinho matinal de toda segunda-feira, ou melhor, vespertino, porque nós estamos gravando de tarde, a gente não sabe que horas você está assistindo, para formar o nome do nosso podcast, um podcast Cuca Fresca. O que é Cuca Fresca para você, Felipe? Fala aí. Cuca Fresca é aquela pessoa assim que, diante de um problema, ela vê soluções. Ela vê assim formas de resolver, ela gosta do desafio, ela realmente tem aquela cuca fresca, né? Aquela mente aberta, que ela vê sempre, enquanto as outras pessoas veem dificuldade, ela vê alguma forma de melhorar, de processos e se sente empolgado com aquilo lá. Então, busca sempre soluções de inovação e o desafio é algo emocionante para ela. Isso para mim é muito ser cuca fresca, né? O que você acha, Jaime? O que é ser cuca fresca? Olha, Você era piloto de kart. é, Você tinha que trabalhar os seus nervos, como dizia minha tia mais velha. tinha que tá sempre Os seus focado. nervos tinham que estar calmos, né? Isso A mesmo. cuca tinha que estar sempre fresca Sempre para entrar fresca. numa curva, o quê? 120, 130? mais ou menos, dependendo da curva aí, né? Era nisso aí mesmo, 130. Mas sim, a cuca fresca é você estar de mente aberta, né? Você estar sempre ventilando, oxigenando com novas ideias, com inovações, com melhorias nos seus processos, melhoria no dia a dia, uma melhoria constante. Então, ser cuca fresca é, primeiro, ser um eucardiano, né? Realmente, porque quem está lá dentro com a gente hoje, um verdadeiro eucardiano, tem que ser cuca fresca, porque constantemente nós estamos criando desafios e inovando. Então, eu acho que o nome tem tudo a ver, cara. Não, é legal porque você puxou a questão do ser eucardiano, né? Lembrando que antes de ser o nome do programa, Isso mesmo. são os nossos valores da empresa. Paty, há quanto tempo você está na Eucad? 8 meses. 8 meses. Você se considera uma eucardiana? Sim. E dentro desses valores que geraram o nome do seu programa, passando pelo que eu já me disse, né? Antes de qualquer coisa, é ser um eucardiano. Como é que você acha, ou o que você acha que você tem dentro de você, ou o que você adquiriu nesses 8 meses que te tornou uma eucardiana? Estar sempre com a mente aberta, preparada para novos desafios que diariamente acontece, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa para criar, algum podcast para descobrir o nome. Tem que estar sempre preparado para cair de paraquedas em algum lugar. E eu acho que o espírito de equipe, de família mesmo que tem dentro da Elcard é o principal. Ser um eucardiano é isso, é fazer parte dessa família. Mas nem tudo são flores. Já rolou muito puxão de orelha para muito eucardiano por questões de, praticamente, vamos dizer assim, civilidade, né? Que banheiro, áreas comuns, estacionamento, lixo orgânico, reciclado. O que mais vocês acham que foi motivo da gente chegar nesses valores? Ou que tipo de puxão de orelha que a gente não precisa dar mais quando o cara entende o que é o espírito eucardiano? Eu acho que é justamente isso que vocês estavam comentando agora há pouco, essa mente aberta. Sabe? A pessoa ela entende que ela se chama de eucardiano quando ela senta no seu dia a dia para trabalhar e ela vê o seu desafio e ela simplesmente, no final do dia, ela se sente comprometida em resolver e entregar para o seu PM, o seu Scrum Master, aquela solução.
sabe? Eu acho que isso é um principal ponto que eu não vejo cobranças. Isso que é o mais bacana de você ser um cardiano e você ter o valor com cuca fresca. Você realmente... uma coisa que a gente pode contar constantemente lá no Card é isso mesmo. Todos os times, todo mundo de um time, ele tem um pedaço do Eucard para cuidar e ele cuida muito bem. E isso é um ponto muito importante. Essa questão de realmente fazer parte da empresa, não simplesmente trabalhar naquela empresa, mas fazer parte. Participação. Isso que É legal que ser você um falou. cardiano. Pode falar, O Paty. comprometimento é muito forte dentro da equipe, da equipe Justamente, inteira. Todo mundo entende muito bem o seu lugar e a importância do resultado, do seu resultado no todo. Independente do papel, né? Independente o que a do gente papel. percebe é que todos dentro da empresa têm um papel fundamental, né? A gente tem desde lá da Jana, né? Até o CEO, me coloco lá na figura de tá levando, né? Nossa missão, nossa visão, nossos valores, levando os resultados. Mas todos fazem parte de um time, todos estão em busca de melhores resultados. Cara, por isso que eu acho que tem tudo a ver com o Cuca Fresca, né? Até porque o primeiro lá dos nossos valores é o foco no cliente. Então, Vamos puxar? Eu Vamos, vou pedir vamos pro pessoal puxar. jogar aqui na tela Boa. novamente. Os Traga pra nossos gente valores. lá os Sobe valores. um slide, por favor. ótimo. Ou desce, né? Desce Desce mais um. mais um. Isso. Aí. Então, o Jaime lançou direto, foco Isso no aí. cliente. Jaime, como orientador, como o guia mor da empresa, da Eucard, como você resume para dentro de um eucardiano o que é o foco no cliente? O foco no cliente é tudo, né, cara? Nós temos que pensar o seguinte: independente da posição que nós estamos dentro da empresa, o foco tem que ser no cliente, né? Desde o pessoal que cuida da nossa estrutura lá, né? Do pessoal que vem, organiza, mexe na infra, cuida das máquinas de ar condicionado, cuida a tia lá, a Jana, né, que cuida pra gente dos ambientes, tudo. Cuida da nossa água. Cuida da nossa Do água, nosso né? café. O foco final é sempre no cliente. Porque se nós estivermos em um lugar confortável, em uma boa estrutura, estivermos sendo bem atendidos, um lugar limpo, um lugar confortável, um ar-condicionado, uma estrutura de sonorização boa, nós vamos conseguir atender melhor o cliente. Vamos Então, repassar isso, né, em vamos formato se de repassar. energia, né? Exatamente. Então, o foco no cliente, ele nasce dos pequenos detalhes dentro da empresa. Os pequenos É detalhes. muito bom isso, porque a gente fica imaginando que, de repente, só o time comercial ou só o time de atendimento tem que ter isso em mente, né? Tem uma história muito legal de um cara que trabalhava numa empresa comigo há muito tempo atrás, e ele virou para mim um dia e falou assim, o chefe entrou na sala, deu uma ordem, lá e saiu, ele falou, pô, eu vou montar um negócio para mim, eu não aguento mais ter um chefe. Aí eu falei, um negócio? Ele falou, um e-commerce, uma lojinha, alguma coisa assim. Porque esse negócio de ter chefe não dá mais certo. Aí eu falei, deixa ele. Por enganação. A hora que a gente descobre que quando você monta esse teu e-commerce, você tem 1 milhão de chefes, que são todos os clientes, né? Eu acho que quando a gente faz essa fala de foco no cliente, me vem essa história na cabeça lá de trás. Entender que não é o teu chefe, ou lá na Eucard a gente sabe que é uma nova forma de fazer estrutura, a gente vai trazer isso aqui mesmo. em breve para falar sobre as squads e tudo mais, mas não é ter um chefe, é entender que quando eu tenho foco no cliente, eu tenho 180 mil chefes mais ao mesmo ou menos, tempo, né? mais ou menos. É porque eu acho que o legal da nossa introdução aqui foi falando, né, o que é ser cuca fresco, o que é ser eucardiano, e entender que nenhum de nós responde a uma hierarquia, né? Nós temos realmente o cliente como sendo o foco. Então, se nós não estamos conseguindo entregar valor ao cliente, tem alguma coisa errada, né? Se aquilo que está acontecendo dentro da empresa, um erro de um processo, uma falha de comunicação, um procedimento que está sendo feito incorretamente, ele está entregando uma má experiência para o nosso cliente, né? Então, todo mundo foca em atender bem o cliente. Então, aqui, o nosso primeiro valor é o foco no cliente. Sensacional. Eu acho que isso reflete muita coisa, né, gente? Sem Até dúvida. mesmo lá no marketing a gente tem esse feedback praticamente imediato, né? Não, com certeza. Tipo, e essa questão, assim, trazendo toda essa... Não está conosco que hoje, talvez um programa futuro de ontem, né, que é o PM do sucesso do cliente. Eu e ele, a gente está constantemente conversando para tentar entender desde a entrada do cliente dentro do Eucard, os pontos de contato, se ele tem uma boa experiência, se ele é bem atendido, se ele entende como que nós conseguimos resolver o problema que ele tem, e depois que ele realmente
viu o Eucard como uma solução, como que ele é atendido lá dentro da empresa? Como que a gente faz? A gente tem um processo muito bem estruturado de entrada do cliente, com onboarding, com kickoff, que ele passa na mão de várias pessoas, cada pessoa tem um cuidado especial com ele. Lá no final ainda a gente pergunta, isso tudo que você passou, você foi bem entendido? A gente conseguiu te explicar? Se ele não entendeu, não, então vamos tentar explicar novamente para você com calma. Então, é um processo assim que, comparado a outras empresas, né, que depois que o cliente entrou, ele não liga mais, para a gente é o contrário. A gente se preocupa desde a entrada dele até depois, né? 1, 2, 3 meses que já está a nossa base, para que realmente seja bem entendido. Isso é muito bacana de trazer por causa de todo um caminho que a gente tem com o cliente, né? E o resultado final dessa preocupação com o cliente é o nosso segundo valor, né? Resultados econômicos. Sempre. Porque não adianta a gente montar uma infraestrutura ou uma estrutura para atender bem, para cuidar, para fazer todo esse trâmite dentro dos fluxos e processos, se ele não se pagar, né? A sustentabilidade, o resultado econômico, ele é fundamental para qualquer empresa poder ter essa saúde financeira ao longo da sua existência, né, Jaime? Sem dúvida. E resultado econômico foi um dos valores que eu coloquei lá no início das operações, né? Porque todo o projeto da Eucard ele foi desenvolvido em cima de um DRE, em cima de um cronograma de implantação, em cima de um cronograma de desenvolvimento. Para nós estarmos aqui nesse momento, nós passamos por fases, né? Fase de desenvolvimento do produto, fase de desenvolvimento do time, fase de desenvolvimento do modelo de squad, né, que é o modelo que a gente atua hoje. Então, isso tudo foram fases que só foram possíveis porque nós conseguimos encontrar o equilíbrio econômico da operação, né? É claro que existem empresas aí que conseguem um capital quase que infinito, né? Só que a gente sabe que o capital é sempre finito. Chega uma hora que o investidor fala, não, chega. Agora eu quero ver retorno. Dentro da Eucard, não. Nós sempre fizemos isso com um certo equilíbrio. Sempre demos alguns passos à frente, sempre provisionando o resultado econômico e um equilíbrio financeiro. Isso foi muito bacana porque nos proporcionou a crescer da forma que a gente cresce hoje. Né? E ali até a gente tem o Felipe pode falar um pouquinho mais, né, sobre como é que é as mídias dentro da Eucard focado em resultado econômico. Você pode simplesmente ir colocando verbo em marketing e gastando sem fundo? Como é que é lá, cara? Não, sem fundo não. A gente sempre tem assim, é justamente isso que é engraçado você comentar isso aí, Jaime, que a gente sempre olha primeiro para o resultado. Então, a gente está constantemente analisando números, retorno, se a nossa operação, quanto foi o tempo que ela levou para trazer algum retorno para nós. E depois que a gente analisou, a gente olha para o investimento sempre lá e pensa, realmente, nosso investimento foi bom, não, a gente tem que otimizar os canais de aquisição do cliente. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o canal de aquisição para que o nosso investimento traga um retorno maior? E se o retorno está baixo, então a gente vai lá, coloca um pouco o pé no freio, repensa a estratégia, coloca um pouco mais a cuca para funcionar, a cuca fresca está bem funcionando, para que a gente possa trabalhar mais a comunicação, a criatividade, sempre muito um trabalho constante. Então, é um trabalho assim que é diário, semanal e mensal, né? E sempre está constantemente analisando nossas mídias, nossos canais, justamente pensando no resultado econômico, né? Isso é o nosso trabalho diário. Com eficiência e objetividade. E aí, Paty, o que você vê nesse sentido como a responsável por escrever, por falar com quem está do outro lado? O que é ser eficiente, o que é trabalhar com eficiência, melhor dizendo, e trazer a objetividade dentro da Eucard? Você acha que a gente tem espaço para quem é prolixo, tipo eu, assim, que vou fazendo várias vezes a mesma pergunta e ameaço que vou passar a palavra, mas lembro que tem uma quarta forma de perguntar a mesma coisa até o ar acabar. Vai. Objetividade. Acho que a comunicação precisa ser clara para ser objetiva, não precisa ser tão formal e eficiente, né? Tem que ter retorno, tem que fazer uma análise de quem atingiu, qual foi o resultado daquilo. E a gente sempre trabalha tentando melhorar o resultado. Tenta uma campanha, não deu certo, opa, essa aqui funcionou melhor, vamos repetir, vamos fazer alguma coisa nessa linha. E sempre tentando aproximar a Eucard do público-alvo. Lembrando que a gente nunca tira para tudo que é lado, né, Não, Patrícia? jamais. Sempre Jamais. com direção, mas erros acontecem no caminho, né? Normal. Só não pode repetir o erro, né? Mas ser objetivo, né, na comunicação
faz parte do nosso dia a dia, né? O tamanho da base que nós temos hoje de clientes, de usuários, de portadores, não dá para tirar para todo lado, né? Não, mas precisa ser abrangente, porque a gente tem vários clientes de vários segmentos, então não tem como segmentar, né? Falar só com uma pessoa. A gente precisa falar com todo mundo, desde o portador até o credenciado. Tem que colocar todo mundo nessa comunicação. E objetivo? Como é que a gente fala para públicos diferentes, do jeito que a gente tem hoje, e sendo que a comunicação tem que ser tão assertiva? Tentando ser o mais próximo possível de quem está recebendo a mensagem. Tentando entender quem está do outro lado e falando a linguagem dele. Poxa, mas como é que você faz isso, Patrícia? Porque hoje o pessoal que está nos assistindo aí sabe que a gente atende hoje o Brasil inteiro, né? Praticamente nós temos clientes em todos os estados do Brasil. Como é que a gente se comunica lá com aquela dona de casa que mora lá no Rio de Janeiro? A rede social, hoje em dia, a rede social resolve esse problema, né? A gente tem uma resposta imediata de tudo que é feito. Então, tem como saber se a gente acerta a pessoa específica, né? Se a gente consegue chegar até a mão da pessoa. Tem gente que coloca o celular entre o sol e o umbigo e acha que é um eclipse, né? Porque o cara ou ele é umbigocêntrico ou ele é celulocêntrico. Então, com essas pessoas a gente tem um canal direto de comunicação a partir do momento das postagens. E quando você fala, como é que eu falo com uma pessoa no Rio de Janeiro, como é que eu falo com uma pessoa em Manaus, uma pessoa em Cascavel, a primeira regra é tirando o regionalismo, porque se você usar um tchê na rede social, em algum lugar alguém vai achar ruim, né? Menos no Rio Grande do Sul, óbvio. Então, esse tipo de adaptação, esse tipo de preparação para a fala, ele é muito importante. Justamente por causa por exemplo, eu sou um cara extremamente prolixo, eu sou um cara que fala várias vezes a mesma coisa de formas diferentes e nenhuma delas, às vezes, consigo passar a mensagem. Então, se eu não estudar, se eu não me preparar, se eu não tiver um gabarito, que a gente chama no mecânica, né, para seguir, eu não vou conseguir acertar. Eu acho que a melhor forma de a gente ver a objetividade é isso, é fazer o estudo da pessoa, entender o que ela está falando, entender para quem falar e ser o mais aberto possível. Nós somos um país do tamanho de um continente, um país continental. A gente tem gente dos extremos do nosso país que são atendidos pelos produtos da Elcard, né, através de um cartão alimentação, um cartão premiação, até a tag de pedágio. A tag de pedágio está atravessando o pedágio no país inteiro. Então, se eu trouxer o regionalismo, se eu trouxer preferências ou detalhes que são de um ou outro lugar, eu vou poder, provavelmente vou deixar alguém desassistido, né, nesse meio desse processo. Nesse ponto eu ia chamar o próximo valor, mas mudaram a minha tela que agora me perdi todo. Nossa, acho que só mais uma coisa só da questão da objetividade e da comunicação é que hoje os eucardianos estão divididos praticamente em diversos pontos do Brasil também, né? E nós temos hoje dentro do nosso escritório pessoas de diversos estados. Isso é bem legal, né? Inclusive de outros países, né? Então quer dizer que o Brasil, a Eucard hoje não é internacional. É internacional, né? Nós já estamos contratando pessoas já de outros países que falam outras línguas, né? 5 delas Várias às vezes. línguas. Às vezes até 5 línguas diferentes. Então, ser eficiente e objetividade também está na comunicação interna. Também está ali no nosso dia a dia. Em como é que a gente transmite um objetivo novo, como é que a gente transmite uma nova meta, como é que a gente define um novo projeto, como é que a gente define um marco. Isso também tem que ser usado dentro da empresa, dentro do time eucardiano. Você falou um negócio engraçado, né? Que é a miscigenação dentro da Eucard. Se bobear, tem uma sala ali que não tem sotaque de Cascavel. Não. A gente tem Pará, a gente tem Recife, a gente tem venezuelano, Rondônia. a gente tem rondonense, a gente tinha um carioca, entendeu? Então, quase não tinha cascavelense naquela sala. Por pouco que essa sala não é toda importada. Fora os fornecedores, né? Nós temos hoje... a Eucard em si tem fornecedor distribuído no Brasil todo, né? Ou fornecedor de tecnologia, ou fornecedor de impressoras, ou fornecedor de comunicação, ou fornecedor de marketing, de texto, então de tudo. Então, hoje, nós
estamos praticamente atuando para e com o Brasil Sem inteiro. fronteiras, Sem exatamente. E aí a gente pula pro próximo. Boa. Porque como a gente tem muita gente em vários lugares, muita coisa acontecendo de forma descentralizada, a gente não pode se dar o luxo de não cuidar com a segurança e o sigilo nas informações. Nós estamos na era da proteção de dados. Nossa. Né? Então, assim, nada pode acontecer sem que haja uma segurança de compliance cuidando dos nossos dados, o famoso LGPD. Alguém participou do processo de LGPD no CAD? Participei. Olha, quase todos, né? Acho que a Elcard como um todo participou, né? Acho que todo mundo... Porque, assim, teve um time que foi responsável por implementar esse processo e cuidar. Depois, esse mesmo time foi responsável por divulgar o que foi conversado nesse processo para a empresa toda, né? Porque o mais importante você ter um processo para quem é o nosso cliente é ter um processo de cuidado interno. E isso que a gente preza muito, né? A parte que eu mais participei foi de implementar o processo de LGPD dentro do site, né? Proteção de dados digitais, que é muito importante, é muito fácil ter vazamento, né? Então, fiquei por trás de toda essa implementação de mostrar para as pessoas como que a gente está usando os dados delas, o que ela pode exigir, se a gente pode exigir a retirada. Então, hoje está bem claro no nosso site, bem para que todo mundo possa acessar e pode ler tranquilo e entender como que a gente usa os dados dela. Super alinhado, né? Sim. Tem toda uma infraestrutura. As pessoas acham que LGPD é só um ok no site quando acesso pela primeira vez, mas não, tem muita coisa ainda, né? Sem contar que a gente cuida de todas as pontas, né? Tanto do manuseio das informações internas dentro do escritório, o computador, né? Hoje todos os eucardianos têm um link interno, acesso por intermédio de uma VPN que tem a segurança. Tem lá o nosso time de infra que cuida para que os dados não possam ser vazados, né? O dia a dia da empresa hoje ele é acompanhado em cima do LGBT, né? Aquela coisa de baixar a tela do computador antes de sair. Baixa o computador, não deixa a tela aberta. Todos os cuidados que a gente tem divulgado internamente e externamente para parceiros, porque isso envolve os prestadores também, né? Quando a gente age junto de uma plataforma, por exemplo, nosso CRM, nosso CRP, eles já vêm com todas essas adaptações, porque como nós, eles são obrigados a ter isso tudo ajustado, até porque eles atuam em outros países também, tal. Mas existem muitos parceiros menores que não têm todo esse investimento e a gente está tendo que nos alinhar por nós e por eles também, né? Sim, sim. Até quando a gente fala em relação a sigilo, né? Segurança e sigilo são os softwares que a gente usa, né? Então, hoje, todos os softwares que nós usamos, eles têm leis, né? Têm forma de mensurar um eventual vazamento de informação ou a restrição de acesso, né? Nós temos algumas ferramentas aí, como, por exemplo, o nosso CRM, que é o Zorro. O Zorro tem diversas formas de você acompanhar e gerenciar os dados do usuário, né? O nosso ERP, fazendo aqui até um merchan, né? Vamos ver se de repente a TOTS manda pra gente aí. A TOTS manda pra gente aí Ou traz alguém Podíamos trazer alguém do TOTS depois para falar, né? Boa. Mas o próprio TOTS, que tem ferramenta de segurança. Anota aí pra gente fazer uma pauta só focada nos prestadores de games. Vamos trazer alguém do TOTS, alguém da Zorro, alguém do Vinícius, vamos trazer vários prestadores para falar com a gente. Nós temos também a nossa comunicação interna, né, que hoje é pelo Discord. O Discord tem as suas próprias travas, né? Nós temos uma comunicação. Então, não é comunicação de qualquer jeito. Tem lá onde é que eu posso falar e o que eu posso falar. É verdade. Para você que está chegando agora, esse é o programa de estreia do podcast Cuca Fresca da Eucad. É um prazer enorme a gente começar o nosso primeiro podcast falando como é que surgiu o nome. E o nome surgiu dos nossos valores. E a gente está abordando um por um dos nossos valores para você que está entrando na empresa, que vai assistir esse programa como tarefa de casa, entender cada um dos nossos direcionadores. Então, uma coisa importantíssima que a gente tem que passar para você é LGPD. Então, presta atenção. Antes de abrir qualquer e-mail, pergunta. Vai perguntar para alguém se aquele e-mail é para você mesmo ou não, porque pode ser um e-mail malicioso. Quando deixar o seu computador lá, fora o pessoal do marketing, todo mundo praticamente é notebook. Então, a regra é, deita a tela do seu notebook, fecha seu computador antes de ir embora. Acessos em home office ou fora da empresa, via uma VPN, vai conversar com o Valtinho para você saber o que você precisa para fazer a sua VPN rodar. Então, tem vários detalhes que a gente precisa estar sempre alertando para quem está chegando, né? E essa aula aqui vai servir para isso também.
Tem bastante conteúdo, né? Vamos pro próximo, então? Vamos lá. E o último é caçamos talentos focados em inovação. Olha, esse eu gosto. Esse eu gosto, né? Não é fácil. O time que nós temos hoje foi fisgado, foi na caça. Realmente. Porque a galera que toca com a gente lá manda bem mesmo. Né? Só tem elite. Foram trazidos por Sniper. Por Sniper. Então, é constante a nossa busca por talentos, por pessoas que realmente que fazem diferença. Existe um processo para trazer um novo colaborador. Quanto mais ele é estratégico, né? Quanto mais a vaga dele vai atender uma atividade específica ou vai ser uma contratação estratégica, mais é no tiro, realmente. Mais é no sniper. Né? É no sniper. Porque não é fácil. E nós estamos em uma região que a demanda está muito grande. Né? Então, hoje, praticamente... é só abrir o jornal, né? Entrar na internet e procurar. Tem diversas vagas, né, para contratação. E algumas delas realmente pagando muito bem. Só que como é que é trazer as pessoas para dentro de um ambiente corporativo que é a EUCARD, inclusive um ambiente sem fronteira, né? Porque nós hoje já contratamos pessoas para trabalhar dentro do escritório, trabalhar em casa, trabalhar em uma cidade específica, sem um endereço específico. Então, o que nós pensamos lá atrás? Que para que a gente conseguisse realmente caçar esses talentos, nós precisávamos ter um ambiente diferente. Então, apesar de ser o último item aqui, né, que é caçamos talentos focados em inovação, e o inovação não é só pessoas de tecnologia, muito distante disso, né? Não é raio laser, LED, botão, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Mas é pessoas realmente que estão abertas a trabalhar em um ambiente inovador. Não é? E eu acho que aí cabe uma pergunta, né? Vocês já trabalharam em alguma empresa que tinha um modelo de gestão por squad igual a EUCARD? Não. Eu não. Posso falar? Não, também não. Eu já estou, mesmo que eu já esteja na EUCARD tem 3 anos ainda, mas as empresas que eu passei na cidade nem cogitaram nem modelo de squad, mas sim esse ambiente que a gente tem hoje, né? É totalmente diferente. Então, desde que eu coloquei os pés a primeira vez no EUCARD, já senti essa questão de... Aqui a galera gosta de inovação mesmo. Né? De tirar da zona de conforto, Com né? certeza. Jogar e fazer rodar. Mas é isso mesmo, eu também não conhecia. Claro, a gente lê e estuda, né, na universidade, aqui na FAG, em alguns outros lugares. A gente tem o acesso à informação, mas fazer parte de um time dividido por squads, dividido por metodologias ágeis é a primeira vez. E é um baita desafio fazer parte do time que traz essa inovação, né? Do time que tenta trazer as métricas, as metodologias, o que rege, porque a primeira coisa que a gente viu quando foi estudar sobre isso não tente trazer a metodologia ipsis literis como você vai ler no manual, porque a tua empresa tem categorias, tem características específicas dela. Tem pessoas, e quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que obedecer, ou melhor, tem que tentar entender o que são e suas diferenças, né? Eu costumo dizer, tem gente que fala assim, não aguento mais trabalhar com gente, vou abrir um pet shop. Eu falei, cara, não é o poodle que te paga. Então, nem sempre abrir um pet shop vai te livrar de ter que lidar com pessoas, ter que lidar com gente. E lidar com gente pode ser até um tema para um podcast, né? Para a gente trazer para cá, porque é cheio de nuances, cheio de dificuldades e cheio de maravilhas também, né? Porque as pessoas também nos fascinam. Então, mas eu acho que a grande sacada, né, de trabalhar com esse modelo de squad é que as pessoas que estão hoje imersas nesse modelo de gestão, elas têm que ter um foco de inovação, ela tem que ter um foco em melhorias contínuas, em estar sempre inovando no dia a dia, porque a forma de se atuar dentro das squads, né? Do jeito que o Felipe estava comentando lá no início, né? Que é não ter um chefe específico, né? Você não responde a um chefe.
Existe o cliente, existe todos os indicadores, existem os números. E uma pessoa só vai conseguir entregar um bom resultado dentro da empresa se ela conseguir ter essa visão de inovação, entender que ela não responde a um determinado, uma figura, né? Uma persona específica, tá? E ela, na verdade, está ali atuando em um grupo de trabalho, em uma squad realmente, né? Então, quando ela sai dessa figura de hierarquia, onde ela entende que ela só responde para um chefe, né, para um gerente, para um supervisor, para um dono, quando ela sai dessa figura e entende que ela está em busca de atender os melhores resultados, que ela está em busca de atender da melhor forma o cliente, ela está em busca dos melhores números, né, dos melhores indicadores, entregar o projeto da melhor forma, quando ela entende que realmente este é o futuro, ela se torna uma eucardiana, entendeu? Porque é mais do que simplesmente eu responder a um gerente. Ele é muito mais do que isso, né? E a gente entende que nós estamos hoje focados e buscando essas pessoas. Então fica até aqui um convite. Um convite, né? Acesse o nosso site, eucard.com.br, procure lá, trabalhe conosco. Você vai encontrar um link da Solids para você colocar seu currículo. E, bom, mas eu não sei se você vai ter coragem, né? Depois da gente ter contado tudo que vai ter lá na empresa, acho que você vai estar com medinho de fazer parte desse time de guerreiros. Mas se você não tiver com esse medinho, enche o peito de coragem e vem fazer parte dessa batalha aqui com a gente. Fica aí um baita de um convite. E aqui, tendo em vias de, né, vendo todos esses nossos valores que formam o nosso acrônimo Cuca Fresca, cultura, capacitação, foco, resultado, eficiência, segurança, caçamos talentos com inovação como direcionador. A gente vem para as demais etapas do nosso programa. A gente vai trazer cada vez mais bem estruturado os nossos quadros. Mas, seguindo aqui a minha dica de quadros, eu trago aqui como a gente vai ter a xícara. Põe o nosso logo agora na tela, que legal. A gente tem a xícara como um símbolo da nossa tarde. Então, daqui para frente, assim que as xícaras ficarem prontas, a gente vai trazer um cafezinho. Se a produção deixar a gente tomar um café aqui dentro, né? Como parte. É cenográfico. Não adianta olhar cor, é cenográfico. A gente coloca uma meia preta dentro só para fingir que tem um líquido preto. Brincadeira, vai ser café. Não sei. Não vou prometer café para ninguém. Mas a ideia é seguir com os nossos quadros que permeiam isso, a cuca, o café, esse tipo de coisa. E ali eu puxo para vocês, convidados da mesa do programa de estreia, o que vocês acham que poderia ser trazido para este momento como uma dica para um cafezinho que tem a ver com a nossa pauta da semana. Bom, eu vou começar para estimular em vocês a ideia. A gente falou bastante sobre valores, né? Valores de pessoas que a gente quer formando os nossos eucardianos, formando a nossa empresa. Os nossos valores dão o nome do nosso programa. E a dica que eu trago para você que está vendo esse programa essa semana, que tem a ver com a nossa pauta, é o documentário do Michael Jordan, né, que em inglês acho que é The Last Dance, o nome do documentário, está na Netflix, que é uma baita do momento, é um baita momento para você assistir e entender o que são valores de uma empresa, porque ele fala muito dos valores dele, que fizeram com que ele se tornasse quem ele foi, quem ele é, né? Até hoje, por onde ele vai. Isso ninguém mais tira. Então, fica a minha dica aqui do cafezinho. Dica para um cafezinho é o documentário Last Dance, do Michael Jordan. Alguém quer trazer uma dica para a semana? De primeiro momento, tem uma dica hoje. Eu tenho uma dica. Eu trouxe todo mundo sem se preparar, por isso que a gente está nessa pegada. Era isso mesmo? Era assim mesmo? Era trazer todo mundo? Não, nas próximas a gente vai ter que dar uma letra. Falar, nós vamos te perguntar isso, vem preparado. A próxima é pior. Vocês estão achando a dica do cafezinho ruim? Vocês vão ver a próxima. Mas uma dica é canais de investimento, né? Nós acabamos de ter o lançamento aí da Eletrobras. Né? A Eletrobras acabou de abrir ações, né? Inclusive permitindo que alguns valores do seu FGTS fossem aplicados em 50% da FGTS. Dá uma boladinha aí. 6 bilhões, né? A Eletrobras abriu um capital com 29,2 bilhões, então foi fracionado. Quem abriu lá, quem fez o seu cadastro para comprar ações com FGTS... Isso daí é uma boa discussão, viu? Eu acho que a gente pode fazer um programa só disso. Sabe por quê? Hoje, vindo para cá, eu ouvi no rádio que ela já
caiu 3%. Então, quem enfiou a mão no pote, acho que perdeu dinheiro, mas não sei. Eu não entendo lufas, entendeu? Isso aqui não é uma dica de investimento, né? Inclusive, nós não temos autorização para fazer dica de investimento. Mas a leitura sobre formas de investir fica uma boa dica. Tá cada vez mais popular, né? Eu, por exemplo, acho que todo mundo aqui deve ter uma conta no Nubank, você tá de roxo, provavelmente você tem uma conta no Nubank, recebeu, depois que eles compraram a Easy Invest, né? Recebeu dicas de Nu Invest e tudo mais. Então, popularizando cada vez mais. Tem uma outra startup que chamava Grão, que foi fruto de um podcast, foco de um podcast tempo atrás, falasse com a CEO do Grão. E o Grão também foi vendido, então assim, tá popularizando cada vez mais essa coisa do investimento. Vamos anotar para a gente trazer para as próximas como dica de pauta. Aliás, o que vocês acham que a gente deve abordar aqui? Quais são as pautas que poderiam ser trazidas? Critério de pauta. Não precisa saber a pauta, mas critério de pauta. Gestão financeira. Gestão financeira? Tanto familiar quanto empresarial. Acho que a gente pode trazer boas dicas nessa... Olha, mas que formato? De forma leve ou de número? Porque se você começar a falar, olha, põe número... 2 para tirar 3, daqui 6, com 4 de juros, 15%. Eu vou embora, eu fujo, eu caio na mesa, eu desmaio aqui, finge de louco. Uma introdução de como aplicar seu dinheiro também entra na gestão, mas de forma leve e descontraída. Por exemplo, planilha de custos da casa. Alguém faz? Eu faço também. A minha é uma beleza, cara. A minha é linda. Eu todo dia 1º eu escrevo o que eu gastei no dia 30. E nunca funciona pro dia 2. No dia 2 eu já não abro mais. Aí eu entro no dia 1º do mês seguinte, coloco o que eu gastei no mês anterior. Absolutamente não serve para nada. Mas porque o extrato do meu cartão de crédito serve para a mesma coisa. O que eu gastei no mês está no extrato, está na minha planilha. Então, se a gente puder trazer alguém que ensine... isso é bacana. E nós temos aí dentro do grupo, dentro da empresa, dentro do Você tem Eucard planilha também. de gastos? Tem planilha. E funciona? De gastos. Funciona 100%. Você está falando a verdade? Sim, é verdade. Tá gravando aqui. Não tem problema. Tá gravando aí. Eu não poderia ser um bom investidor ou ser um bom CEO de empresa se eu não acompanhasse, né, de perto os investimentos. Mas sim, a gente acompanha. A minha planilha de casa precisa de um review. Eu já tive umas 8 ao longo da minha história financeira. Essa última agora é bem bacana. Verde, uns lugares amarelo, tem azul, tem número em negrito. Não, a planilha lá, né? Quem cuida da planilha é a dona da pensão, né? A dona Márcia. Verdade sejam ditas nessa mesa. Beijo pra você, dona Márcia. Mas realmente nós estamos sempre de olho na planilha e sempre cuidando. E a planilha é bacana. Esses dias a gente estava vendo que ela estava ficando pesado para carregar, né? Nós fomos ver a base histórica, porque a base era desde 2002, ou seja, 20 anos atrás. Quando a gente começou a nossa vida juntos, né? Então, amorzinho, beijo. Caramba. Então, Dia dos Namorados foi ontem. Nós estamos gravando na segunda pós-Dia dos Namorados. Mas com uma boa dica, hein? Também gostei. Para mim tem tudo a ver. O que mais? O que a gente poderia pensar em trazer? Conteúdo é o que mais tem, né, cara? Conteúdo é o rei, como disse o tio Bill Gates há alguns anos atrás, né? Pessoal, fica aí a dica. O que vocês acham que a gente poderia trazer para vocês, né? O CAD, nós temos cerca de gente para tudo quanto é conteúdo. Nós temos muitos convidados bacanas que a gente pode trazer. O grupo que a gente trabalha inteiro, são mais de 50 empresas. Todas as empresas podem ceder parceiros para vir falar com a gente. A gente conhece muita gente bacana no mundo inteiro que pode vir aqui falar com a gente. Então, não tenham vergonha de citar que tipo de pauta vocês gostariam que a gente abordasse. Beleza? Bom, frase para engasgar durante um café. Que frase faria vocês engasgarem durante um cafezinho? Vou dar o meu exemplo. Se eu estiver tomando um café e eu ouvir "tô grávida", eu vou engasgar. Hoje eu engasgaria. É verdade. E vocês, já pararam para pensar? Que frase faria vocês engasgar durante o café? Olha, eu acho que utilizando essa questão do nosso, talvez um tema próximo aí, né? Atrasou a fatura do cartão. O meu é compra negada por falta de limite. Então, acho que essa... um push notification dizendo compra é negada. dolorido. Então, acho que, além da questão... Né, a ideia é que a gente traga Jack Welch, sabe? Que a gente traga Paulo Leman, a Billie Jean, essas frases para serem engasgadas durante um café. Não as frases da minha esposa, beleza? Vamos combinar que daqui para frente sejam frases um pouquinho mais sérias nesse sentido. E desafio? Algum desafio foi vivenciado que a gente gostaria de trazer para cá, para a mesa? Porque nem tudo são flores quando a gente se fala de dia a dia de uma empresa, né?
Alguém tem algum desafio? Olha, eu até diria que o desafio está sendo esse primeiro episódio, né? Esse Eu que o diga. Bom, é um grande desafio, né? Aí o Alexandre participa comigo das reuniões diárias ali, ele sabe o quanto a gente vem em busca de cumprir esse desafio. Então tá aí, né? Agradecimento mais uma vez ao time aí, que sem eles não seria possível. Daria sim, mas não tão bom, claro. Ah, é verdade. Brincadeira, galera. Aliás, falando deles, eles já estão com a plaquinha lá dizendo vocês têm 5 minutos para terminar. Então, vamos caminhando para a nossa finalização. Pessoal, eu queria pedir muito obrigado, eu queria dizer muito obrigado, agradecer imensamente todo mundo que tem ajudado a gente a concretizar esse sonho. Time do marketing, time de gestão, da diretoria, todo mundo que permitiu que a gente tivesse que iniciar dando esse pontapé inicial do nosso podcast Cuca Fresca. Eu espero, faço votos que segunda-feira que vem a gente melhore, na outra segunda melhor. E que quando a gente olhar 20 anos para trás, a gente vai ver que o legado foi o melhor possível se construindo e melhorando sempre. Isso como premissa. Ok? Então fica aqui com a produção e colaboração do roteiro XXXX, pauta de XXXX, porque eu não coloquei o nome de ninguém, então só tá X aqui nos agradecimentos. Lembrando que esse vídeo não é só para os eucardianos, né? Para toda a nossa comunidade aí, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão buscando novos desafios nas suas carreiras, pessoas que estão buscando nova metodologia de gestão. Nós temos isso tudo acontecendo, né? Estamos vivenciando uma nova era onde não existe mais um chefe, né? Existe um objetivo, existe uma visão, uma missão, um valor. Existem pessoas comprometidas em buscar resultados e atingir os melhores resultados do dia a dia. Então, se você viu esse vídeo e gostou, curta, manda um comentário, né? Diga lá pra gente o que é que você achou legal no conteúdo de hoje e o que você gostaria de ver mais. Boa. Mensagem de social media, curta, compartilhe, decoração. Dê like, siga @Eucard, cartão Eucard. Qualquer comentário que for deixado lá, eu vou responder. Vou passar para o nosso CEO ou bloquear. Se for ofensivo, por favor, não é lugar para militar política. É isso aí. Apesar de estarmos em ano de eleição, qualquer dúvida ou sugestão, eu vou encaminhar para o Alexandre, para o Jaime também. E é isso. É isso. Deixa meu recado também aqui, meu convite. Acesse nosso blog, a gente tem, além desse podcast que vai também estar postado lá, a gente tem muitos conteúdos bacanas. E, claro, também, lá no blog tem um campo lá da Eucard News, que é a nossa newsletter. Tem toda quinta-feira, a gente vai estar enviando esse podcast conforme vai saindo. E outros conteúdos bem bacanas que a gente tem bastante. Então, acompanhe Eucard, acompanhe as redes sociais, acompanhe nosso blog. E se cadastre no nosso newsletter, que nossa playlist no Spotify. Tem muita coisa. Nosso Spotify está lá com várias playlists. Tem para treinar, para limpar a casa, para curtir com o amor. Também tem quando você levou o pé na bunda, você cura sua dor. Nossa música de abertura. Tem que colocar nossa música de abertura lá. Que temos que colocar também. E deixar também um convite para as pessoas acompanharem o LinkedIn, para saber um pouco mais do dia a dia da Eucard, como é ser um eucardiano, o que a gente faz, onde a gente está. A gente compartilha o nosso espaço também lá. Então, se você tiver interesse de fazer parte da equipe, segue a gente no LinkedIn e acompanha lá. Valeu, é isso aí. Enquanto a gente não tem um bordão de fechamento, fica só o muito obrigado, uma boa sorte, uma boa tarde. Tchau. Tchau.